Já vi o Alan ficar Gente, 3 só anos deu sem ver tempo. os filhos. Eu não consigo imaginar ficar tanto tempo assim. Porque a gente é velho, a gente... A gente é velho, a gente segura a onda, né? Mas quando passa a condenação, quando passa as viagens internacionais, tem que tomar um monte de precaução. Com o Interpol, ver advogado, é caro pra c... E você vai pra viagem, você chega... Você chega no local e... Sei lá se vai ser preso. E aí você pergunta... Por que ele tá fazendo isso tudo? Podendo deixar os moleques em casa sem... Sem poder ver o pai. Um monte de gente ferrada aí do Rio de Janeiro, meu pai. E, enfim. E aí tem que lidar ainda com os direito que fica achando que a gente tá querendo se dar bem na vida. Não, quer botar o Flávio porque é da família. Vai lá então, irmão. Se candidata aí pra você ver. Não, eu sou limpinho, não vai dar nada não. É mesmo? Se candidata aí que eu quero ver. Se candidata. Do Flávio estavam falando que aparecia vídeo dele comendo russa, depois era comendo ucraniana, depois era comendo não sei quem, aí tá o Kim Kataguiri dando risada. Ninguém reparou pra olhar a Fernanda, a esposa do Flávio, que estão destruindo uma família, e os caras nem aí, falando como se fosse a coisa mais natural do mundo e dando risada. Ainda vou voltar no Brasil, dá vontade de pegar de porrada esses moleques. Mas enfim, estão brincando com o Brasil, estão achando que estão numa normalidade democrática, não, em 2030 vai ter outra eleição, em 2034 vai ter outra eleição. E a gente que só querendo o quê? É ajeitar o Brasil para meter o pé da política. Para ter uma vida minimamente tranquila, né? Eu acho o seguinte. E teve resposta do Kim Kataguiri também. Eu acho o seguinte. Eu acho que... Não me convenceu esse jogo. Porque assim... Você tá vivendo lá fora, né? Quem fica, mano? É muito evidente, né, velho? Que a pessoa viveu com as consequências das suas ações aqui. E não é bonito. Tá muito pior. O Brasil tá muito pior. E assim, uma parte significativa do que o Brasil tá muito pior foi por causa das tarifas. Vamos falar. Das tarifas. É por causa da Magnitsky. É por causa da pressão internacional que vocês criaram e não resolveu nada. Porque vocês não são corajosos o suficiente. Vocês não são bons o suficiente. Sinceramente, mano. Quem ficou tá muito pior. Muito pior, mas muito pior. Desculpa, não consigo sentir pena. Eu não consigo sentir pena alguma. Você tá com um green card. Numa mansão. Com dezenas de milhares de apoiadores financeiros. Viagens internacionais. Foi para 2 Copas. Irmão, desculpa. Não tem como eu olhar pra tua vida e dizer, meu Deus, que desespero. Ainda a força do Alan dos Santos, né? Ainda dá pra entender. Mas a sua, irmão. Porra, viveu a vida inteira na política. Faz nem sentido isso, cara. Papo canhoto, mansão. Como assim, mano? Você não acha nada demais? Ele tá numa mansão. Acha nada demais. Você não acha nada demais. Nada demais. Absolutamente. Não tem nada demais.
Ele tá na mansão lá. Tu deve ser muito rico, Frei Vitor. Mas tu deve ser rico pra caralho. Tu deve ser rico pra caralho. Tu deve ser muito rico. Você viu um cara que ficou com uma parte gigantesca do dinheiro que foi dado a Jair Bolsonaro. Uma parte gigantesca dos milhões que foram dados a Jair Bolsonaro ficou com o Eduardo. Uma parte gigantesca de Pix, de apoio, dinheiro que é dado Pô, mano, a ele. eu Você só acha acho um nada mais negócio, uma mano. mansão? Desculpa interromper, mano, mas só uma coisa. O meu problema, eu vou ser muito sincero, eu pessoalmente não teria nenhum problema se o Eduardo Bolsonaro tivesse numa mansão. Se, tão e somente, nesse tempo que ele tá nos Estados Unidos, ele tivesse, eles, os bolsonaristas que estão lá fora com o dinheiro que estão, eles com o dinheiro que tem lá fora, eles podiam fazer um documentário por mês nos Estados Unidos. O Sheldon não ia impedir. Eles podiam lançar isso online, soltar na internet, no YouTube, mandar o pessoal usar VPN. Eles podiam soltar documentário todos os meses. Eles poderiam escrever livro todos os meses. Eles poderiam escrever artigos todos os dias. Eles poderiam estar tendo atividades expansivas sobre o pensamento que não existe da direita brasileira, que eles não têm nenhum tipo de pensamento. E o porquê o pensamento é tão importante. E sempre foi, em qualquer lugar do mundo, em qualquer movimento. Nem que seja um movimento que nem seja político, seja um movimento de ativismo social. Por que isso é tão importante? Para você saber para onde as coisas vão. Para onde o dinheiro vai, para onde a atenção é, para onde a vontade é deslocada, para onde, fenomenologicamente falando, se está olhando. Para onde... através do que o Eduardo Bolsonaro e os bolsonaristas estão fazendo hoje, para onde eles estão olhando? Lugar nenhum. O Flávio Bolsonaro tá dando celular. Quer dar celular, assumir. O Eduardo Bolsonaro quer brigar com a Michelle. Aí tem o grupo da Michelle, tem o grupo do Eduardo, tem o grupo... Tem grupo dentro de grupo, só se vocês terem noção, tá? Tem grupo dentro de grupo. Então, dentro do grupo do Nicolas tem o grupo... Dentro da Michelle tem o grupo do Nicolas. Aí dentro do grupo do Nicolas tem um grupo do outro. Aí, tipo, são vários subgrupos. É grupo de grupo de grupo de grupo. Parece até teoria dos jogos. Teoria de jogo não. Teoria de conjuntos. É até impressionante. Quantos grupos tem no bolsonarismo? E aí você vai ver o que os bolsonaristas estão fazendo hoje. Nada. Eles não estão olhando pra lugar nenhum. Por quê? Porque cada um tá olhando pra um lugar. Quando cada um tá olhando pra um lugar, não está se olhando pra lugar nenhum. Tá certo, meu. Obrigado. Então, assim, qual é o problema dele ter uma mansão? O problema dele ter uma mansão é que a forma agentes dos bolsonaristas reflete diretamente qual é a intenção deles. A intenção do Eduardo Bolsonaro é tudo que ele disse que não é a intenção dele naquele vídeo ali. A intenção dele é continuar na política. A intenção dele é continuar nos Estados Unidos. A intenção dele é tudo que ele disse ali é a intenção dele. Tudo que ele diz que não está satisfeito ali, ele está satisfeito. Porque não tem nenhum ponto de partida. Uma mansão não era algo necessário para que o Eduardo Bolsonaro conseguisse estar fazendo relações internacionais. A mansão não é necessária. Os filhos dele estar com ele lá não era necessário. Não que não tivesse que estar, tá? É bom que esteja, no sentido se fosse realmente uma causa válida. Só estou dizendo que a mansão não é um instrumento, não tem uma finalidade de resolver o que está acontecendo. É uma questão de luxo. É uma questão de querer se permutar, estar gostando dos Estados Unidos por obviedade. Os Estados Unidos é bom pra caralho. Gente, não é que os Estados Unidos é pouco bom, não. Os Estados Unidos é muito bom. O Eduardo Bolsonaro, enquanto o pai dele esteve preso e está viajando internacionalmente, só teve tudo que é de bom e do melhor. Ele foi pra Copa, ele foi surfar em Dubai, tirava onda com isso, e vai pra Europa, e tá em puta prédios, tomando os melhores vinhos, as melhores condições, aí volta pros Estados Unidos, tem uma puta mansão, os filhos estão em bons colégios, a mulher tem uma bolsa da Louis Vuitton. Me explica, a bolsa do Louis Vuitton ajudou em quê
pra conseguir lidar com a situação do Brasil. E nada, cara. E nada. Você entende que quando outros grupos mandavam seus representantes para fora do Brasil, esses mesmos não estavam, por mais que estivessem agindo de forma errada, eles não estavam esbanjando, e mesmo porque não faz nenhum sentido enquanto tem brasileiro aqui, bolsonarista, passando necessidade, gente presa, a mulher dele tem uma bolsa da Louis Vuitton e ele tá numa mansão. Ele tá numa mansão, então é uma obviedade que ele não está triste. Porque se ele o estivesse, os recursos dele deveriam ser direcionados para algo que ele consegue resolver. E não para um sentido de planta, num sentido de fixar-se, um sentido de raiz, que é o que está acontecendo. Ele está cada vez mais se fixando nos Estados Unidos. Agora ele tem o green card, aí tem a mansão, aí a mulher dele está esbanjando, aí ele está viajando pelos Estados Unidos, aí está fazendo isso. Gente, ele tá vivendo a vida dele às custas da esperança dos brasileiros. Gente, só pra vocês entenderem, tá? É muito fácil você usar, e eu vou ser muito mal agora, mano, pra vocês. Vocês vão achar que o Malboro é um tremendo de um arrombado agora. O seu pai e a sua mãe vão necessariamente morrer. Vocês acreditam nisso? Que os pais de vocês vão morrer. Vocês acreditam nisso? O fato do pai dele estar preso. O fato dele estar preso. E o fato dele poder vir a morrer. Não sustenta a tese. Em momento algum. Essa tristeza que ele está tentando demonstrar. Ele mesmo disse que não liga pra morte e a prisão do pai, gente. Vocês entendem que não fui eu que disse, foi o Eduardo Bolsonaro em entrevista. Quando perguntaram, e o seu pai tá preso, né? Ah, é da vida. Meu pai tá preso, mas tá tudo bem, é normal. Ele tá preso lá porque é uma orquestração do mundo contra ele. Ele tá preso, mas se meu pai morrer, tudo bem, do jogo. Ele já ia morrer. Isso é entrevista. Isso é entrevista com palavras do Eduardo Bolsonaro. E hoje são coisas que o afligem em menos de 3 meses. Em menos de 3 meses começou a se tornar uma pauta. Há menos de 3 meses isso virou uma dor incontornável dele. Gente, esse mesmo homem foi o que chamou o pai de filho da puta. Não fui eu que chamei o Jair Messias, o Bolsonaro, de filho da puta, não. E mandei ele calar a boca, não. Que ele ia continuar preso e se lascar e a culpa é dele. Quem falou isso foi o Eduardo Bolsonaro, não fui eu, não. Não é eu, não, nunca. Gente, vocês, bolsonaristas, começaram a ficar numa noia tão surreal que vocês começaram a sustentar a posição que a esquerda sempre passou, que é a negação da família. Porque, veja, eu nunca mandei o meu pai sequer a merda. O Flávio Bolsonaro, se fosse o Lulinha mandando... É só ver quando o Lulinha falou da Janja que nem a mãe dele, porra. O show que a direita fez. Vocês fizeram um puta show. Falaram, ai, como a esquerda é, ó, a putaria do caralho, não sei o quê. Aí quando tem o Eduardo Bolsonaro falando que não liga pra morte do pai, nem pra prisão do pai. Porque, pô, acontece. Ele foi nessa entrevista, 3 ou 4 meses atrás. Tem o Eduardo chamando o pai de filho da puta. Manda ele se fuder, alguma coisa assim. Eu nunca fiz isso com meu pai. Só pra vocês terem ideia, tá? Aí manda o Bolsonaro se fuder. Se eu não me engano, foi se fuder ou foi de filho da puta. Falou que não ligava, que tá tudo bem, que o pai dele é do jogo, é da luta, faz parte da guerra, o pai dele ser preso e ser morto. E mesmo assim, vocês querem me passar a ideia de que esse homem tá sofrendo enquanto tá usando todos os recursos que estão à frente dele para conseguir sanar e ajudar o que tá acontecendo no Brasil. Com mansão e com bolsa da Louis Vuitton pra mulher. Vocês estão falando sério pra mim. É isso que vocês querem acreditar. Se vocês querem acreditar nisso, mano, acreditem. É um direito de vocês. O que não é um direito de vocês é fingir que existe algo de racional nisso. O que não pode ser de seu direito é você poder afirmar pra você mesmo que isso é uma coisa ok. Que isso tem algum sentido. Não
Tem. Entendam isso de uma vez por todas. Não existe sentido nem significado das pessoas, do filho do Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, está gastando o dinheiro que está gastando com as questões frívolas que ele gasta. Não tem. Não tem. Todo esse dinheiro poderia estar sendo convertido em atividades em prol daquilo que eles dizem que lutam. E não está sendo. Não está donate sendo. que eu faço numa live de algum assunto que eu estou interpelando outra pessoa, mano, isso já é muito mais do que o suficiente pra vocês reclamarem. Então, assim, não existe isso, mano. Só não faz sentido. Só não faz sentido e vocês estão tentando fingir que faz. Vocês estão tentando fingir que faz sentido. Ah, os bens materiais. Meus filhos, meu cara, você nem sabe a diferença de um bem material para um bem não material. E veja que é bem fácil de saber a diferença das duas coisas. Sobe a câmera. E você nem consegue cobrir a diferença dessas coisas. Não, eu falei com ele. Ele tá dando de doido, tá vendo? Ele tá dando de doido. Eu falei pra ele olhar o privado, eu liguei pra ele. Ele dá de doido. Eu tô tentando comer. E a gente... Não, você ouviu. Eu interrompi o Malboro no meio. O Malboro ficou me olhando sem graça. Porque eu interrompi ele no meio. Você ouviu. Todo mundo ouviu da live, porra. Não. Como assim você tava sem fone? Eu falei aqui alto. Tá doido, pô. Eu te liguei, mano. Quando eu falo lá dentro da sala, você também não ouve. Não, mano, eu falei... E eu tava sem o fone. Não, mano. Eu te conheço. Não é de hoje, não, porra. Porra, eu passo quase 24 horas contigo há 9 meses, porra. Já entendi da personalidade, mano. Isso, e continua tendo as piores impressões possíveis. Não, as suas impressões mais regulares. Se eu falo que eu não te ouvi, é porque eu não te ouvi. Dentro do quarto, quando eu falo e você não ouve, eu entendo. Eu só te ouço com o fone. E no caso, eu estava sem o fone. É só isso. Tá bom, mano. Agora você pode acreditar no que você quiser. Exatamente. Uhum. Sim. Justamente porque você tá tentando deixar a live mais estética. Ô, Furivita, é porque define. Esse é o problema. É que você... o que é uma regularidade, normalmente, das pessoas que assistem lá, do brasileiro normal... política é algo muito novo pra vocês. A vida é algo novo, a história é algo novo. Pra vocês, o mundo realmente ele começa a partir do momento que vocês nasceram. Veja, você não consegue justificar o porquê os bens materiais não são motivos para estar feliz ou triste. Mas, ao mesmo tempo, quando você vê um pai chorando porque o filho tá passando fome, automaticamente você entende. Veja que coisa estranha, né? Os bens materiais não são justificativas para se estar triste. Mas, ao mesmo tempo, quando eu estou passando necessidade, eu estou triste. E estou justificado de estar triste por estar passando necessidade. Isso é interessante porque santos, mártires, santos que passaram fome, foram mortos, sentiam dor, ficavam tristes porque estavam sentindo dor, apanhavam, passavam fome, ficavam tristes, era ruim estar apanhando e passando fome, é por isso que virou mártir. E aí as questões materiais não importam. As coisas importam, o mundo tem significado, porra. Pra você não importa porque não foi o seu dinheiro de forma direta.
Foi o seu dinheiro de impostos acidentalmente que foi pra ele. Mas aí que tá, você não consegue justificar, entendeu, Frivita? Neste caso, não limita a tristeza. Você não consegue justificar. Você só tá repetindo. Quando nós estamos falando de causas políticas, esse tipo de coisa não só importa, como importa em demasiado. As pessoas em movimentos políticos matavam outras quando elas faziam isso. Movimentos conservadores, inclusive. Quando você estava na Espanha, com os anarquistas matando padres, se alguém que tivesse recebido dinheiro para salvar os padres gastasse esse dinheiro para comprar uma mansão, ele seria morto. As pessoas matariam ele. Porque são vocês que dizem que nós estamos em guerra. São vocês que dizem que o Brasil vai virar Venezuela se o Lula ganhar. São vocês que dizem que essa é a última eleição. São vocês que dão todo o tom de necessidade da velocidade da preocupação. Para gerar o quê? O dinheiro que entra. E esse dinheiro que entra é o dinheiro que compra a mansão. Então sim. O dinheiro importa bastante nesse sentido. Os bens materiais importam bastante. Porque todo bem material que o Eduardo Bolsonaro está consumindo hoje vem da sensação de imediatez que ele traz para o mundo. Ninguém dá dinheiro pro Eduardo Bolsonaro porque ele é bonito. Ninguém dá dinheiro pro Flávio Bolsonaro para ele comprar uma mansão. As pessoas estão dando esse dinheiro porque eles vivem dizendo que o mundo está acabando. Se ele é o homem que representa a possibilidade de transformação, que é o que ele diz, se ele é o homem que representa a possibilidade de salvar o país junto com a família dele e com os aliados dele, que é o que ele diz. Se o mundo vai acabar, se o pai dele não for solto e o Flávio Bolsonaro ganhar e ele poder voltar pro Brasil, que é o que ele diz, o mundo acaba, a Venezuela se estabelece, não vai ter mais eleições normais, como ele acabou de falar nos shorts aqui, que são as últimas eleições, talvez, justas que vão ter no Brasil. Acabou de falar isso. Então, a tristeza dele, que ele está sendo usada, transferida na questão dos bens materiais, ele está esbanjando e gastando dinheiro para algo que ele não se preocupa. Por isso que a tristeza em relação a essas coisas não existe. Porque se existisse, ele não gastaria com a mansão. Ele não gastaria com a bolsa da Louis Vuitton. Ele gastaria com algo que pudesse trazer um resultado objetivo para solucionar o problema do Brasil. É um raciocínio simples. É um raciocínio que já foi entendido ao longo da história humana diversas vezes. Mas o Frivita não entende. Talvez não entenda porque não precisa entender. Porque se entender ou se não entender, a situação continua igual. Não é Frivita que manda dinheiro pro Flávio Bolsonaro, nem pro Eduardo Bolsonaro. O Frivita vai manter mais ou menos a mesma situação se o PT ganhar ou não. Porque você não acredita na narrativa dele. Se você acreditasse em toda a narrativa dele, você não teria esse tipo de comportamento. Porque as várias pessoas que acreditam nesse tipo de discurso e sabem e acreditam, quando elas passam a acreditar que ele de fato tá morando na mansão. Inclusive, gente, teve gente ali que falou que ele não tá na mansão. Gente, se ele quisesse demonstrar que ele não tá na mansão, era só ir filmar a casa. Era só ele pegar o celular e filmar. Vocês entendem isso? Vocês entendem que é só pegar e filmar? Ah, eu não tô na mansão, não. Liga o celular e mostra. Áudio Essa aqui é a minha casa, gente. Eu ia dizer, mano, Acabou. que assim, o Paulo Figueiredo Acabou. falou que a casa dele tem 100 cômodos. Não ter, é 100 de quantidade? 100? 100 de quantidade? Isso. A casa que ele tá hoje tem 100 cômodos. Eu acho que ele pode estar triste, é um raciocínio que os mendigos explicam. Existem outros fatores. Não, ele não falou explicam, não. Ele falou explica. Leia, porque isso aqui é demonstração do analfabeto. Por favor, sempre leia quando o analfabeto se comporta. Sempre leia da forma que ele escreveu. As pessoas precisam saber que esse homem não sabe escrever. Que ele não sabe se expressar. Que ele não sabe... Mendigos explicam, tu entende? Isso não faz nenhum sentido. Mendigo tá feliz porque tá pobre? Eu não tô entendendo. Ele não tá feliz, tá doido. O que acontece, gente? Vocês estão tratando como se a felicidade ou a tristeza desse cara fosse a mesma do resto, entende? Ele se desenha como um guerreiro do mundo contemporâneo. E ele se bota no debate público.
E ele não tem justificativa, velho. E assim, sendo muito claro, ele não tem esse direito. A gente tem que entender o seguinte: a partir do momento que ele tá no movimento, ele tem um conjunto de compromissos muito, muito diretos a fazer. Por exemplo, o dinheiro dele hoje, a bolsa lá da mulher, que foi algumas centenas de milhares de reais, algumas dezenas de milhares de reais, perdão. Essa bolsa, ela poderia estar sendo usada, esse exato dinheiro poderia estar sendo usado para bancar as famílias que estão presas no Rio de Janeiro. Se poderia ser usado, então o recurso poderia ir para um outro lugar muito melhor. Isso é uma obviedade. Quando você está no movimento, você precisa se preocupar com a soma das pessoas. Você precisa se preocupar com o máximo de coisa possível. Existe um padrão mínimo de excelência que você tem que ter. É o mínimo que se pede, né? E assim, cara, desculpa. Pra mim isso é lágrima de crocodilo. Lágrima de crocodilo. E não é porque ele não é triste, não, mano. É porque às vezes eles não têm direito de ser triste. Sabia? Quando a gente tá numa luta, a gente acredita que tem pessoas que estão numa situação muito pior que a nossa. E a gente precisa lutar por essas pessoas. E a luta por essas pessoas precisa ser feita agora, com recursos nossos, com coisas nossas, com o nosso tempo, com essas coisas. E a gente se permite uma lágrima, é porque a gente não acredita mais nisso. Existem outros fatores psicológicos. Por exemplo, que mesmo que a pessoa gaste não altera se ela tá triste ou não. Você não tá entendendo, mano. Você não tá entendendo, meu vida. Você não tá entendendo. O problema não é ele gastar e estar triste. Ele só tá repetindo isso, ele não tá argumentando, ele não argumentou, ele não consegue argumentar isso, mas só tá repetindo. Eu não tô dizendo que uma pessoa rica não fica triste. Eu tô dizendo que o Eduardo Bolsonaro não tem nenhum direito de estar triste. Porque tem uma miríade de pessoas que tem muito mais motivo pra estar triste dentro do movimento dele, o que ele chama de irmãos. E essas pessoas que ele chama de irmãos, ele precisa entender que se todos eles forem chorar, acabou. E tem muitas pessoas que estão numa condição pior do que a dele, doando pra ele. Para que ele alcance o objetivo. Só isso. Toca o shorts aí que não terminou não, Vitor. Sim, senhor. Indo pro shorts. Aqui. É que deu uma travada nesse shorts, né? Hã? Travou, eu não tô vendo nada. Ah, esse short está travado. Era só isso mesmo. Já vi o Alan ficar Deve 3 ter. anos sem ver os filhos. Eu não consigo imaginar ficar. Ah, era só isso. O Kim Kataguiri respondeu o Bolsonaro também. Do Flávio estavam falando que aparecia vídeo dele comendo russa, depois era comendo ucraniana, depois era comendo não sei quem, e tal, Kim Kataguiri dando risada. Ninguém reparou pra olhar a Fernanda, a esposa do Flávio, estão destruindo uma família, e os caras nem aí, falando como se fosse a coisa mais natural do mundo e dando risada. Então eu vou voltar no Brasil, dá vontade de pegar de porrada esses moleques. Mas enfim, estão brincando com o Brasil, estão achando que estão numa normalidade democrática, não, em 2030 vai ter outra eleição, em 2034 vai ter outra eleição, e a gente aqui só querendo o quê? É ajeitar o Brasil pra meter o pé da política. Pra ter uma vida minimamente tranquila, né? Do Flávio estavam falando que aparecia vídeo dele comendo russa, depois era comendo ucraniana, depois era comendo não sei quem, e tal, Kim Kataguiri dando risada, ninguém reparou. Eu acho que ele não checou o vídeo antes de botar, não. É normal o Vitor fazer isso. Entendi.
Porque, assim, teria sido muito maneiro. Logo depois tivesse aparecido a fala do Kim, mano. Apareceu. Ele não checou o vídeo, né? Foi enganado. Eu fui tapeado. Na porque verdade, tu não confere o vídeo. Teve a resposta. Eu achei. Não teve, mas não nesse Alguém vídeo. disse que não teve a resposta. Calma aí. Eu vou achar aqui. Caralho. Ele realmente tá inventando todos os teus hábitos, mano. Isso é impressionante, mano. Mas assim, galera, Aqui. O Flávio tava falando que apareceu vídeo dele comendo russa, depois era Pausa comendo aí. ucraniana, depois era... Pausa aí. Ô, Frivita. Entra aqui, mano. Entra aqui. O Tu não é Frivita bravo? foi o. O Tu não é Frivita bravo? foi o. Entra aqui. O Frivita foi o Miorin que me interrompeu, mano. Isso é verdade. Ele, peço foi o perdão, Miorin que irmão. entrou, eu tava argumentando contigo, eu argumentei, tu não tirou nenhum argumento meu, mano. Como assim, mano? Tu só tá doidão, analfabeto. Vai tomar no cu, porra. Tu ficou puto pra caralho porque eu falei ali que tu escreveu errado, né, mano? Inclusive ali, mano, aquele ponto não faz sentido não, tá, mano? Pô, mano. Se quiser debater, é só entrar aqui. A gente filma o debate, mano. A gente grava aqui o debate, não tem problema não. Só tá beitando mesmo, mano. Tá tudo bem. Continua aí, Vitor. Não, Bota aí o a vídeo. verdade é que ele ficou muito triste. Muito triste. Zero argumentos, mas eu apontei vários argumentos. Não, mas eu só... Eu apontei Dá play. vários argumentos. com não sei quem, aí tá o Kim Kataguiri dando risada, ninguém reparou pra olhar a Fernanda, a esposa do Flávio, estão destruindo uma família, e os caras nem aí falando como se fosse a coisa mais natural do mundo e dando risada. Então eu vou voltar no Brasil, dá vontade de pegar de porrada esses moleques. Mas enfim, tão brincando com o Brasil, tão achando que tô numa normalidade democrática, em 2030 vai ter outra eleição, em 2034 vai ter outra eleição, e a gente aqui só querendo o quê? É ajeitar o Brasil pra meter o pé da política. Pra ter uma vida minimamente tranquila, né? Primeiro, né? Então você vai bater em mim? Você tava aí chorando, abraçando o Alan dos Santos, cara. Você é patético. Pelo vai bater em quem? Pausa. Pô, mano, desculpa, mas eu acho bem razoável que ele venha bater. Bem razoável que ele venha bater você. Tipo, não é porque ele chorou naquele momento que ele não poderia te bater, velho. Uma porrada de vídeo de lutador de MMA chorando aí e eles arregaçando os caras depois, matando os caras. Uma porrada, velho. Peço perdão, mas isso pra mim é muito claro. Inclusive, se eu tivesse que apostar, absolutamente todos os meus bens, a minha dignidade em alguém nessa disputa, mas outra vez, eu aposto um deles. Eu apostaria de olhos fechados no Eduardo Bolsonaro. Eles comeriam na porrada, isso é óbvio. É isso, não precisa nem pensar. Inclusive, eu acho que todo o MBL, se ele tiver, por exemplo, temos que apostar o futuro do MBL enquanto movimento político. Em quem você aposta? Todos eles apostariam no Eduardo Bolsonaro, né? Isso é. Porra, peço perdão, mas não faz nem sentido, mano. Né? Ele realmente bateria em você. Né? Dá play. Porque a gente é velho, a gente... Ai, tem que tomar muita precaução em viagens internacionais, falar com a Interpol, falar com o advogado. Meu, todo mundo que tá na vida pública precisa falar com o advogado, todo cidadão comum precisa passar pela polícia quando vai fazer imigração. Então, assim, você ainda teve um presente. Você ainda ganhou um green card por fazer nada. Você não investe em nada, você não é empresário de nada, você não tem nenhuma habilidade extraordinária pra ganhar qualquer tipo de visto pra ficar nos Estados Unidos. Você só ganhou porque aí, amiguinho do Trump ganhou esse presente. Assim, vamos começar, né? Eu acho que é desproporcional. O número de contribuições que o Eduardo Bolsonaro teve para a própria causa, e aí eu não tô falando pro Brasil, para a própria causa, foi muitíssimo maior do que você conseguiu contribuir pro próprio MBL, né? Se a gente for comparar as contribuições dos dois, ainda existe um Flávio Bolsonaro sequer para se colocar dessa forma por causa do Eduardo Bolsonaro, né? Então isso não faz sentido. Realmente não faz sentido. Dá play. Pra ficar aí nos Estados Unidos, e assim, você nem pode pisar no Brasil. Então, assim, você quer me bater? Vem aqui, pisa no Brasil, chega aqui. Né? Pelo amor de Deus, você tá aí abraçadinho, chorando com o Alan dos Santos. Bom, você tá vivendo com o dinheiro do Daniel Vorcaro, com o dinheiro de ladrão, de vagabundo. Você quer fingir pra quem que você vai me bater? Quando eu tava no plenário da Câmara, chamando o seu pai e o seu irmão de vagabundo, quadrilheiro e corrupto, você baixava a cabeça. E eu quero que fique registrado que não só o filho, mas o presidente da república são quadrilheiros, corruptos e vagabundos. Você não tinha coragem de debater comigo, você vai ter coragem de me bater. Pausa. Você quer fingir pra quem, cara? Você é um... Vamos lá. Sendo muito sincero aqui, uma galera que não tem coragem, você não tem coragem de debater comigo. Mas Vossa Senhoria, com certeza, teria coragem de me processar. Então, pra você bater em alguém, você não precisa, efetivamente, ter coragem de debater com a pessoa. Isso é óbvio, assim, é uma constatação trivial.
A coragem de debater vem da capacidade de acreditar, efetivamente, que você vai vencer. Você não pode vencer um debate comigo. Então, assim, é muito claro, assim, eu diria que é auto-evidente. Se você parar pra pensar, o MBL não tem coragem de bater em ninguém. Porque tudo processo. E o MBL não tem coragem de debater com ninguém. O MBL, nesse sentido, é o movimento mais covarde que existe na política brasileira. Mais covarde. Inclusive, você deixou muito claro, né? Não podia entrar o Saquarema lá no debate do espectro. Proibiu ele de entrar. Então, assim... só não funciona assim. Só não funciona assim. Dá play. Frouxo, você é um fraco. Você fugiu pros Estados Unidos porque o Lindbergh Farias fez uma representação pedindo sua prisão. Não foi nem o Ministério Público. Depois o Ministério Público ainda disse que não ia te prender. No menor sinal de que você seria preso, você foi lá e caiu fora. Você não tem nenhuma capacidade. Não, é muito claro pra mim que o Eduardo Bolsonaro teria sido preso. É muito claro pra mim que o Eduardo Bolsonaro teria sido preso. É só ver o desenrolar futuro, né? Dá play. De combater o PT. Olha lá, o Zé Dirceu foi lá no mensalão, não delatou o Lula, puxou cana, saiu e não ficou chorando igual você não. No primeiro sinalzinho de prisão, cai fora. Se você acha de fato, tô sendo perseguido injustamente, não sei o que, seja preso pelos seus ideais, torne-se uma referência de resiliência. Eu não tenho problema de ser preso por aquilo que eu acredito. Tenho pedido de prisão meu no Supremo, porque eu falei que o senador Everton Rocha foi citado no escândalo do INSS. O Supremo pode me prender por causa disso. Que prenda. Se eu for julgado e condenado por causa disso, você com muito orgulho de ter denunciado corrupto. Você não. Você nunca trabalhou na vida. Você ficava fumando maconha, surfando, ouvindo forfã na Austrália. Seu pai... Forfã, inclusive, é bom. Mano, dizer que você pode ser preso por causa disso é inacreditavelmente mais difícil do que o Eduardo Bolsonaro teria de ser preso pelo pedido do Lindbergh Farias. Assim. É realmente não ter senso de proporção. Dá play. te deu um mandato de presente e você é essa figura patética. Então, ô Bananinha, você entrou no Supremo pra me impedir de te chamar de Bananinha. Você é uma figura patética. Você não aguenta um apelidinho. Você quis proibir o Brasil inteiro de te chamar de Bananinha. Você pediu isso pro Supremo. Você que fala que é perseguido pelo Supremo foi pedir ajuda pra babar Supremo pra não ser chamado de um apelidinho, meu. E aí você quer fingir que vai vir bater em mim? Você é um frouxo. Você tem o dobro do meu tamanho, eu tenho certeza absoluta. É porque é mais do que evidente que na época a família Bolsonaro não poderia agir dessa forma. Eu não sei se vocês lembram, né? Mas na época a família Bolsonaro, toda e qualquer forma de resposta era considerada como algo que poderia vir a ser criminalizado. É por isso que os Bolsonaro foram tão cagões. Né? A maior parte do... qualquer pequeno sinal de resistência era visto como sinal de autoritarismo. É por isso. Isso respingava no governo Bolsonaro. Tipo, quem tava lá lembra. Ué. Dá play. Absoluto que você não tem coragem de bater em ninguém. Mais uma vez, eu te chamei de bandido na sua cara, você baixou a cabeça. Você é um frouxo, você é um covarde. Vem aqui me bater. Do Flávio estão falando que apareceu vídeo. Por que tu não vai lá pra te bater? Mas ué. Você acha que ele é frouxo, covarde? Poderia tirar uma onda, não? Mano, é que nem aconteceu com o Goggles lá. Quando surgiu a oportunidade pra mim, pô, me bate aqui, porra. É óbvio. Se eu tivesse o dinheiro, o que? Dinheiro não é pobre. Quem pode ir lá, já sabe até onde o Eduardo Bolsonaro morre, aí tu vai me bater. Dá pra aí, Vitor. Vai aparecer esse vídeo aí do Porto dos Fundos, ó. Eu sei qual é o que o cara fala que... Ô, Rafael! Desce aí! Que isso, gente? Tá acontecendo aqui? Sai aqui na rua, seu filho da puta! Pra quê? Porque eu vou te moer na porrada! Ah, não, peraí. Tu tá querendo que eu vá pra rua pra tu me bater, é isso? É isso, exatamente isso. Então não vou não, ué. Tá maluco, Júlio? Tamanho do teu braço, Júlio. Põe aí fora, tu me dá um soco, tu vai arrancar sangue da minha cara. Pensasse isso antes de ficar de gracinha com a mulher dos outros. Agora sai se tu for homem. Se for homem, eu sou homem, Júlio. Meu nome é Rafael, você sabe disso. Me identifico com o gênero masculino. Todo mundo aqui no bairro sabe que eu sou homem. Agora, ir pra você me machucar, arrancar sangue da minha cara. Não é nem questão de ser homem, não, Júlio. Isso é questão de ser idiota, se eu fizer isso.
Tá com medo, né? Tá com medo, né, seu covarde de merda? Tô com medo, mas eu acho que não é nem isso. Acho que o argumento é ruim mesmo, entendeu? Teu objetivo é me bater, não é? É. Então, mas pra isso eu tenho que ir aí, não é? Tem que. Então, aí eu não vou. Se tu viesse mais pela questão da curiosidade, tudo seria diferente, Júlio. Se tu viesse aqui pra mim e falasse assim, chega aí, irmão, quero te falar uma parada. Pô, tu não sabe o que aconteceu, irmão. Sou curioso pra caralho, tu me conhece. Já tava aí te ouvindo já. Ou então, porra, meu irmão, corre. Dona Alzira colocou 3 sacolé por 5. Tem goiaba ao leite. Tava chupando esse sacolé do teu lado, abraçado os caralho. Agora, vou te meter-lhe a porrada. Tá maluco, parceiro? Olha a carcaça, magrinho, meu irmão. E outra coisa, mete o pé, senão eu vou chamar a polícia. Vai! Ó, meu argumento, melhor que o teu, porra. Quase ficou com medo. Eu vou sair, mas eu vou sair quando a gente resolver essa Tu parada. vê que até a parte de chamar o Xandão foi igual, né, mano? Que é isso que ele tá dizendo, né, mano? Foi isso que ele tá dizendo, né, mano? Se vier aqui, eu acho que ele te prende, otário, tá ligado? São Miorim, muitas etapas pra dizer isso, né, velho? Agora temos que puxar a meta, mano. Não tem pra onde fugir, não. É. Mas tu sabe que já tem metade da meta aí, graças a Deus, né? Calma aí. Ah, mas aí vai Deixa eu bater ver. rapidinho e a gente já, entendeu? Exatamente. Galera, já tem Aí já metade da tá, meta. né? Pô. O pessoal Vocês hoje foi, entendem? pô, acima da média. Parabéns aos senhores que antes de eu ter que falar qualquer coisa, ó, já tem metade zona aí. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais da metade, exato. Que teve um apoiador. Teve. Essa aqui, ó. Toma. Metinha na tela. Galera, vamos bater aqui, velho. Assim, sério mesmo. A gente tá fazendo o possível aí com o modelo de patronato. Teve um rapaz até que perguntou, pô, Mirim, antigamente vocês arrotavam, comia na frente da tela. Tô até perguntando por quê, pro Vitor Viana, porque, pô, você comia na frente da tela. É porque a gente vai fazer, como a gente tá fazendo menos horas de live, né? A gente sempre foi muito claro, pô. A gente não dá pra fazer isso com 8 horas de live. Com 10 horas de live. Com 12.